Ilustres amigos do canal, tudo bem? Um dos mais importantes indicadores compostos da economia está caindo há um ano e meio. Será que a recessão já chegou ou ela está bem próxima? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. As informações com dados de qualidade para que você entenda esse momento que estamos atravessando de desafios internacionais. Vininvest, o canal que investe em você e responde todas as suas dúvidas. Se você duvida, coloque aí nos comentários que você vai entender melhor. Nós estamos falando aqui do Leading Economic Index, o famoso LEI, que teve seus dados atualizados recentemente. Esse, para mim, é o principal indicador composto da economia americana. Composto por quê? Porque ele é um indicador que tem 10 elementos no meio dele. E ele começa a mostrar cada vez mais que a recessão, se não chegou, já está batendo a porta. Toda vez que esse LEI ele está indicando aí queda, nós podemos ver claramente vales na economia, momentos de recessão chegando. E é isso que ele traz para você que nós vamos detalhar. Só que tem um detalhe, ele costuma predizer o que vai acontecer 7 meses antes. Então anota aí para que você compreenda. Ele é um indicador que prediz a virada de ciclos econômicos em 7 meses de antecipação. E ele é, então, um indicador que traz 10 itens. E eu destaco sempre alguns principais para você. Pedidos de seguro-desemprego. Se os pedidos de seguro-desemprego estão aumentando, a economia está enfraquecida, porque menos pessoas estão trabalhando. Índice de novas ordens. Se não está tendo novos pedidos na economia, a economia está parando de girar aos poucos. Alvará de construção de unidades habitacionais nos Estados Unidos. Mercado imobiliário americano é muito forte. Se o imobiliário começa a parar, também é fraqueza. E, principalmente, o spread da taxa de juros, a diferença entre a taxa de 10 anos, a taxa longa e a taxa curta. Mas vamos entender um pouco melhor aqui, em detalhe para você, os dados atualizadíssimos aí do mês de setembro. Veja esse gráfico aí e você pode observar o LEI no canto azul, é essa linha azul que ela vai oscilando aí desde 1960. O que nós temos aí? Uma queda novamente em setembro, marcando então aí um ano e meio de quedas mensais sucessivas. Desde abril de 2022, nós já estamos observando que ele vem caindo. Olha a linha azul, quando ela ficou no canto direito do seu vídeo, acima de 10. E agora ela está abaixo de menos 5. Mais precisamente, está em menos 7,8. E qual foi o comentário da gestora da Conference Board, o órgão responsável por gerar esses dados e que já existe há mais de 100 anos? Ela disse, é provável que haja uma recessão superficial no primeiro semestre de 2024. Olha, eu preciso te dizer, se já está considerando uma recessão superficial, prepare-se, aperte o cinto, porque a situação não deve ser tão simplória assim. Vamos entender um pouco melhor agora do LEI em relação a crises internacionais que tivemos em anos anteriores. Veja aí nesse gráfico da linha azul a quantidade de meses de queda do LEI. Repara que nós estamos no canto direito, mas eu quero te chamar a atenção nesse número 6. Toda vez que o LEI ficou aí 6 meses em queda, repara que você teve aí recessões, que são essas marcações verticais na cor cinza, são recessões nos Estados Unidos. Esse gráfico vai desde 1960. Então eu coloquei um corte aí em 6 meses para confirmar para você. Toda vez que o LEI passou acima de 6 meses, nós tivemos recessões aí no mercado americano. Isso é importante você entender. Em outras palavras, a partir desse nível, é importante ficar de olho. Só que agora não está caindo há 6 meses. Olha essa seta vermelha. Já está caindo há 18 meses seguidos.
Essa queda consecutiva só é comparável à crise de 2008, que foi a crise imobiliária, a crise do subprime, e também em 1974, que aí sim foi uma crise gigantesca também. Repare então a preocupação das economias. E então, na página da Conference Board, vem o comentário. O lei veio bem abaixo das expectativas, em 104,6, queda de 0,7 em relação a agosto. E o que eu quero chamar a atenção para você nesse gráfico, que é interessantíssimo, é a relação do lei com o PIB. O lei está na cor azul e o PIB está na cor cinza. Repara que toda vez que o lei começa a cair, o PIB tende a acompanhá-lo. Se não na mesma magnitude, mas pelo menos na mesma direção. E agora o que estamos reparando? Eu deixei duas marcações no gráfico. Do lado direito, você está vendo aí na parte vermelha, esse retângulo vermelho mostra então a linha azul do lei claramente apontando para baixo desde 2021. Veja que o PIB, que é a linha cinza, ainda está apontando para cima. Nós temos claramente uma divergência nesse momento. Vini, e por que a marcação da cor verde anterior? Para te mostrar que às vezes o PIB realmente sobe com o lei caindo. Foi o que aconteceu lá na crise internacional de saúde pública em 2020. Repara aí nessa marcação da cor verde. Veja que a linha cinza ela ainda tenta subir, mas o lei já estava caindo e depois ele passa a acompanhar então essa linha azul. Então, o PIB pode até estar tentando mostrar resiliência, mas parece ser inevitável essa queda. Segundo ponto importante desse gráfico, veja que essa linha azul do lei já está muito próxima do problema que tivemos em 2020. E mais do que isso, já está também muito próxima da crise da bolha.com. Olha aí na parte esquerda do seu vídeo, a linha azul está próxima de 10 lá em 2001 e agora está em 7,8 negativo. Em outras palavras, o lei está realmente preocupando a economia e talvez nós já possamos até estar em recessão, porque como o dado é atrasado, a economia americana só declara recessão depois que um órgão oficialmente analisa todas as variáveis. E o PIB não é a única variável, existem diversas outras variáveis que ele considera. Só que vamos entender um pouco melhor então. 9 dos 10 componentes do lei ficaram estáveis ou em baixa em setembro. Então eu vou até corrigir aqui. Esse aqui não é agosto, uma correção imediata aqui para você entender. Estamos falando do mês de setembro. E o que aconteceu então? Aonde vieram as maiores quedas? Veja aí, agora a queda foi então de 3,4 no indicador total. Só que ele é separado em indicadores financeiros e indicadores não financeiros. São dois grupos dentro do lei. Entenda melhor, nos indicadores não financeiros, veja essas barras puxadas para a sua esquerda. Olha como a queda é muito forte. Novas ordens de pedido, menos 1,21. Vou repetir, menos 1,21. Olha a expectativa aí dos consumidores em relação às condições de negócio. Menos 1,22. De maneira então que os componentes não financeiros caíram menos 1,9. Os que ficaram positivos, olha para baixo dessa marcação vermelho, 0,07, 0,08, 0,02, muito pequeno o crescimento. Agora falando dos componentes financeiros, veja que o SP500 mostrou aí novamente segurança aí no mês de setembro. Só que tem um detalhe, não é somente aí o SP500, são 7 ações, as 7 magníficas ações que mostraram alta, porque a situação lá não está nada legal. E é isso que eu quero te mostrar agora. Esse aqui é o gráfico do SP500. E o que você pode verificar? Ele alcançou um topo aqui e agora ele já está mostrando uma queda desde esse topo de aproximadamente aí 9,45%. Veja que ele está encostadinho aqui então nessa média de 20 períodos, um momento importante. Só que eu venho dizendo, o SP500, ele reúne as 500 maiores empresas. Quando você divide elas pelo seu tamanho, realmente pela sua proporção, você faz aqui um outro gráfico. E aí você repara que a queda é muito maior. Se eu for marcar aqui desse topo até aqui, nós já estamos verificando mais de 13% de queda.
E mais do que isso, olha essa marcação da linha verde, ela já está abaixo então da média de 20 períodos, que é essa linha verde, e ela está onde? Se segurando agora na média de 50 períodos. Em outras palavras, quando você sai do índice e olha as ações sendo representadas proporcionalmente dentro desse índice, você verifica que a queda é muito maior. Se eu pegar desde o topo de janeiro de 22 e considerar a queda, já estamos falando aqui de 18% de queda. Em outras palavras, esse indicador que você vê da bolsa, ele transmite uma falsa informação. Conduz você para pensar que o mercado está resiliente, só que ele está baseado em somente 7 ações no mês de setembro. Outubro, a queda já está continuando. Mas o que isso daí significa, Vini? Eu entendi que o lei está caindo, que os componentes estão aí indicando queda novamente, mas quais são os sinais que ele realmente traz? Observa, esse gráfico aí é importantíssimo. É a variação do lei nos últimos 23 anos, desde os anos 2000. É a linha azul. E no fundo, essa parte cinza são as últimas recessões. Então tivemos em azul na bolha.com, a bolha da internet. Tivemos em 2008 na crise do subprime, a crise das hipotecas. E depois tivemos também em 2020 no problema de saúde pública internacional. Veja que toda vez que o lei vira para baixo de menos 4,5, ele primeiro emite um sinal de alerta. É esse tracinho preto. E depois, na sequência, caso continue caindo, ele emite um sinal de recessão. É o tracinho vermelho. Veja que toda vez que teve o tracinho vermelho e o tracinho preto, houve uma recessão. Houve essa barra cinza ao fundo. E agora o que estamos verificando? Já estamos há 18 meses indicando queda. E veja, o lei costuma antecipar em 7 meses. Então, pode ser que já estejamos em recessão. Mas por que ainda não foi declarada? Lá nos Estados Unidos, a recessão depende de vários fatores. Quando ela for declarada, é provável que o mercado já esteja se preparando para sair da recessão. Então você precisa entender como é que funciona a economia. E a maior prova disso são aqui as falências. Olha esse gráfico de falências no mercado americano. A linha tracejada embaixo que você vê da cor laranja, pouco acima de 5, é a média histórica que você pode reparar. Veja no canto direito aqui, em 2023, como nós estamos subindo em relação a períodos anteriores. Então, é importante você compreender, falências são empresas literalmente quebrando, fechando. E essa tabela mostra o histórico. Veja na parte de manufatura, que é mais ou menos aqui, ó, no centro do gráfico. Você olha para aqui 2023 e veja o número de 24. Qual é essa escala? Toda vez que passa de 30, fica vermelho. E nós costumamos ter aí bons valores altos em crises anteriores. Em outras palavras, cada vez mais a economia mostra sinais de fragilidade. Falências chegando. Se as empresas vão quebrando, o desemprego tende a aumentar. Desemprego aumentando é caos na economia. E se você quer entender, eu te convido para entrar para o Clube de Membros. Basta você entrar aí, digitar no Google Vini Invest Clube de Membros e clicar aqui, ó, Seja Membro. Você vai ter aí diversos planos para poder escolher. Eu particularmente te indico o Amigo Pleno, porque você vai ter aí todas as vantagens. E olha, nós abrimos uma playlist nova no Clube de Membros. Tensões geopolíticas, para que você entenda não somente a questão econômica, mas a questão política, esse movimento que está acontecendo no Oriente Médio, esse momento na Europa e provavelmente em breve também na Ásia. Eu espero que você saiba do que eu estou falando. Clube de Membros já são mais de 100 vídeos gravados e 2 novos a cada final de semana. Se você quer se preparar e entender realmente o movimento, saber em que investir para que você não perca dinheiro, eu estou aqui para te mostrar a realidade macroeconômica e financeira. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem essa excelente sexta-feira que está chegando e um ótimo final de semana. Clube de Membros está aqui para te ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo.